Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai analisar um gráfico de titulação e vamos aprender como descobrir qual é o melhor indicador ácido-base para a gente realizar a titulação. Vamos dar uma olhada? São fornecidas as seguintes informações a respeito da titulação ácido-base. A figura 1 mostra as curvas de titulação de 30 ml de diferentes ácidos, 1, 2, 3, 4 e 5. Todos a 0,1 mol por litro, com uma solução aquosa de NaOH, 0,1 mol por litro também. O indicador fenolftaleína apresenta o intervalo de mudança de cor entre pH 8 e 10, e o vermelho de metila, a mudança lá, o intervalo de mudança ocorre entre pH 4 e 6. Ele te deu aqui a curva, e ele faz algumas afirmações. O indicador vermelho de metila é mais adequado que a fenolftaleína para ser utilizado na titulação do ácido 4. O indicador vermelho de metila é o mais adequado que a fenolftaleína para ser utilizado na titulação do ácido 5. Se o ácido 3 é mais forte que o ácido 2, os dois indicadores são adequados para a titulação do ácido 1, e os dois indicadores são adequados para a titulação do ácido 3. Então, vamos analisar o 4 e vamos analisar o que significa esse intervalo de mudança de cor aí dos indicadores. Então, vejam. Para a gente achar o ponto de equivalência numa titulação, é só você verificar aqui, ó, o meio da curva de titulação. Então, você tem que dar uma olhadinha ali no gráfico, onde que tá aqui a correspondência entre o pH e o volume equivalente. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, a curva 1, ó, que é essa curva aqui, então, o ponto de equivalência vai estar aí no meio, né? Que dá aqui, ó, em torno de 7, e o volume aqui, tá? Então, para todas as curvas, você consegue fazer essa análise, ó. Se você pegar aqui para a curva 2, ó, o ponto de equivalência da curva 2 vai ser aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos nesse meiozinho aqui, próximo de pH 7, tá? Se você fizer a mesma coisa para a curva 3, ó, vamos pegar aqui, ó, curva 3, tá aqui. Então, o ponto de equivalência, ó, tá aqui, ó, mais ou menos ali, ó, um pouquinho para cima do 8, tá? Para a curva 4, esse aqui também, né? E para a curva 5, também aqui em cima, tá? Então, é aquele momento em que ocorre a neutralização total. Por que que a gente precisa saber isso? Para a gente poder conseguir escolher o melhor indicador, que é aquela substância que vai mudar de cor quando chegar no final da nossa titulação, tá? Então, se a gente analisar aqui o gráfico, ó, a gente vai ver que o ácido 1 é o mais forte de todos. Por quê? Olha o pH da solução inicial, ó, é perto de 2. Então, quer dizer que ele tem mais íons H+ livres, né, do que os demais ácidos. Lembra que para a gente calcular o pH de uma solução, ó, pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, certo? Então, quanto mais íons H+ tiver, menor vai ser o pH. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se o pH da solução, se a concentração de íons H+ for 10 a menos 1. Então, você aplica aí a equação de logaritmo, as regrinhas, vai dar pH 1, tá? Agora, vamos supor que a concentração de íons H+ vai ser 10 a menos 4, tá? Então, o pH vai ser 4. Então, aqui, ó, no meu primeiro exemplo, a concentração de H+ é 10 a menos 1. E no segundo exemplo, é 10 a menos 4. Então, 10 a menos 1 é maior, tem o pH menor, tá? Então, a gente conclui que esse ácido do exemplo 1 é mais forte do que o ácido do exemplo 2, porque no ácido 1 vai ter mais íons livres. Então, aqui, ó, este ácido é o mais forte de todos. Então, se você for colocar na ordem aí de forças, ó, a gente vai ter isso, ó.
o ácido 1 é mais forte do que o 2, que é mais forte do que o 3, que é mais forte do que o 4, mais forte do que o 5. Porque você vê aqui, ó, logo no início, ó, da titulação, ó, você tinha colocado 0 de base ainda, então só tem ácido, né? Então, você vê aqui, ó, a concentração, o pH e, consequentemente, a concentração de íons H+, tá? Então, essa é uma informação importante. Então, você observar o ponto de equivalência, né? Qual é o momento lá de pH que vai mudar de cor e qual é o ácido mais forte, tá? Então, agora a gente vai analisar as opções que o exercício fornece. Bom, outra coisa que é bom lembrar é o seguinte: quando você faz a reação de neutralização entre um ácido fraco, por exemplo, ó, H2S, mais uma base forte, NaOH, que é a base que a gente vai estar usando aqui, a gente vai obter esse sal, ó, Na2S e água, tá? Então, o meio resultante, depois que a neutralização terminar, ela vai ser básica. Por quê? Esse sal, ele vai manter as características da base, porque a base é forte e o ácido é fraco, tá? Então, vai predominar sempre as características da substância mais forte, tá? Então, aqui o pH vai ser acima de 7. Então, se o pH de viragem aqui é maior do que 7, a fenolftaleína vai ser o mais indicado, né? Porque o vermelho de metila, ele muda lá de pH de 4 a 6, né? Menor do que 7. Então, a fenolftaleína é mais indicada, tá? A exceção vai ser feita, por exemplo, ó, lá no caso do ácido 1. A gente observa que os demais ácidos, eles vão apresentar um ponto de equivalência em meio ali de pH 7, um pouquinho para cima do 7, né? Porque o ácido 1, ele tem um ponto de equivalência igual a 7. Então, além da fenolftaleína, você pode usar o vermelho de metila, tá? Então, você tem que analisar isso. Então, vamos ver agora as afirmações. Então, veja, ó, o indicador vermelho de metila é mais adequado que a fenolftaleína para utilização, para neutralização do ácido 4. Então, veja, ó, o vermelho de metila, ele muda ali de pH 4 a 6. Então, ó, o ácido 4, ó, olha aqui o intervalo de viragem dele, o pH dele, ó, tá ali perto do 10. Então, não, né? O indicador vermelho de metila é mais adequado que a fenolftaleína para ser utilizado na titulação do ácido 5. Também não, ó, porque o vermelho de metila muda de 4 a 6 e a neutralização está terminando num pH acima de 10. Então, também não. O ácido 3 é mais forte que o ácido 2. Então, ó, o ácido 2, tá aqui, ó o pH dele, 3. O ácido 3, o pH dele é acima, ó. Então, se o pH dele é maior, quer dizer que ele tem menos íons H+, né? Então, isso aqui tá errado. Os dois indicadores, fenolftaleína e vermelho de metila, são adequados para a titulação do ácido 1. Então, o ácido 1, a gente viu que o ponto de inflexão dele tá aqui, ó, perto ali do 7. Então, tá certo. Esses indicadores vão mudar em pH acima disso, um pouquinho acima disso, né? A fenolftaleína, aliás, de 8 a 10 e ele de 4 a 6. Então, você pode conseguir aí fazer a titulação do ácido 1. Os dois indicadores são adequados para a titulação do ácido 3. Então, olha aqui, ó, o ácido 3, olha aqui onde que ele vai mudar. Ó, peraí, deixa eu apagar aqui, ó, ácido 3, ó. Essa aqui é a curva dele. Ele vai mudar em pH ali próximo de 10. Então, o vermelho de metila não vai mudar de cor aí, né? Então, isso aqui tá errado. Então, a melhor afirmação aí é a D, tá?
Espero que você tenha aproveitado a aula. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, distribui aí a informação de que esse canal tem bastante aulas que pode ajudar você que está aí se preparando para os vestibulares ou estudando para as provas. Enfim, ajuda a gente a fazer o canal crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!